Bem-vindo ao Hiperlinkados mais uma vez. Júnior, estamos aqui para estudar a palavra de Deus, mas também para ouvir o que você está achando. Então você não pode deixar de ir nas redes sociais e comentar, curtir, compartilhar sempre. E eles podem falar o que quiser na rede social. Pode falar o que quiser. O que quiser. É. Tá bom. Tá bom? Com carinho. Ah, tem essa? O que quiser com carinho? É. Ah, ok. Então tá bom. Mande aí o seu recado, escreva pra gente. O site está aparecendo aí para vocês. O nosso site do Hiperlinkados, Novo Tempo / Hiperlinkados. Está aparecendo também o canal do YouTube, as nossas redes sociais no Facebook. E não se esqueça, quer mais da Bíblia? biblia.com.br. E agora vamos ouvir o pessoal. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Comentário de Célia Mendes. Vocês dois têm um jeito muito legal de explicar. Amo esse programa e que Deus os abençoe sempre, lhes concedendo sabedoria dos mais altos céus. Carlisen Gonçalves diz o seguinte: tô aprendendo tanto com essa série, parabéns, que Deus abençoe seus ministérios. E a Sônia Silveira diz: depois que os descobri, procuro assistir todos os ensinos, os quais são maravilhosos. É fácil aprender da maneira que vocês explicam. Muito obrigada. Que o Deus vivo continue usando vocês. Muito bem, Júnior, a gente está aqui nesse período de comemoração da Reforma Protestante. Da Reforma Protestante. Né? A gente está estudando muito a Bíblia por causa disso, Sim. Bastante coisa. E agora a gente vai entrar num tema, Júnior, que é muito importante, ele é central para o Evangelho. É central. Central. Só que, é isso. embora ele seja central, ele também ele é controverso. Ah, é? Ele é controverso. Ele é controverso porque ele fala contra a nossa natureza. Tudo que fala contra a nossa natureza é controverso. Porque a gente vai pender para o outro lado. Exatamente. A gente puxa para um lado de cá e vem a Bíblia, vem a palavra de Deus e tenta trazer a gente para cá. Então sempre é controverso, porque a graça, Júnior, é uma coisa que ela tem... A compreensão dela não é natural para nós. Você já falou do que é? É graça, então? É graça. É graça que a gente vai falar. Graça. Não é natural para nós, e quando eu digo nós, estou falando do ser humano. Sabe por que a graça não é natural para nós? Por quê? Porque a gente acredita mais na ideia que diz Deus ajuda quem cedo madruga. É verdade. O mérito pressupõe a bênção. E a gente vai pelo mérito no dia a dia. Sim. É mais natural ir pelo mérito no dia a dia. Sim, porque na vida tudo é pelo mérito. Você come a sobremesa se almoçar primeiro. Isso. Só então tem sobremesa. Exato. Então isso faz com que todo o tema da graça seja controverso. Por isso Paulo escreve tanto sobre graça. Olha aí. Porque ele sabe da dificuldade que é entender esse tema, principalmente para o povo de Israel, que tinha passado tanto tempo ligado à lei. Não, principalmente para ele. Principalmente. Então ele precisa trabalhar muito essa ideia e ele trabalha isso em vários momentos da Bíblia. E hoje em dia, embora a gente tenha uma grande comunidade cristã no mundo, ainda assim a gente enfrenta o problema de entender esse assunto. E é por isso que a gente escolheu hoje aqui um tema que nós vamos tratar hoje, não vai terminar hoje, já vou avisando. Opa! Né? Mas você não vai ficar no cliffhanger, não vai Sim. ficar aí pendurado, calma, a gente vai ir aos pouquinhos aqui, mas a gente vai estudar a Bíblia junto. Então a gente tem se proposto bastante isso e a gente quer que você acompanhe com a gente aí, se não na sua Bíblia e na telinha onde vai aparecer o texto bíblico. Nós vamos esse programa junto para Romanos, capítulo 6. Romanos é importante, hein? Romanos, capítulo 6. Graça é Romanos. Romanos é um livro que Paulo escreveu, né, para os cristãos que estavam em Roma. Certo? Certo. E aí, no capítulo 6, que é onde a gente vai começar a estudar, nós pretendemos chegar até no 7 e o comecinho do 8. No capítulo 6, você lê assim no verso 1 em diante. Então agora a gente vai ler e você acompanha com a gente vai analisando aqui o texto bíblico. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Para aqui. Percebe quando a gente começa a ler do verso 6, do capítulo 1, verso 6? Do capítulo 1? Já parece que a gente pegou o bonde andando. Foi. Não é? Parece que já está
Porque ele começa com uma pergunta que tem um pois. Porque pois quer dizer pelo que vem antes. Isso. Por causa do que vem antes, o que eu vou dizer? A gente já fez um Impelincado falando bastante do pois, né? Pois, sobre a ponte do que vem antes, exatamente. Então, a gente também aprendeu aqui que para ler a Bíblia direitinho, a gente tem que ler... São 2 princípios básicos, que é ler o que vem antes e o que vem depois. Depois, assim, ao redor ali, né? Uhum. Para poder entender. Então, vamos ler aqui o que vem antes do capítulo 6. Eu quero entender o 6, mas eu já percebi que o 6 aqui ele já começou antes. Já começou andando. É. Então vamos voltar um pouquinho para ver do que ele está falando aqui para a gente poder começar o 6. Eu podia voltar até o 4, podia ir voltando. Podia voltar, atual. Mas a gente não tem esse tempo, o programa tem 30 minutos, ok? Então vou voltar só até o verso 20 do capítulo 5. Diz assim: sobreveio a lei para que avultasse, né? Avultasse, Segue o que tá escrito. A ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele diz assim, olha, a lei, ela aumenta o pecado. Porque quando você não sabe do pecado, eu vou resumir o que está escrito antes aqui, né? Quando você não sabe do pecado, você comete sem saber. Uhum. Mas quando você sabe, o pecado fica maior ainda, porque você sabia e fez. Não é? Então ele está falando assim, a lei aumentou o pecado. Mas a graça, Júnior, qual que é a característica da graça? Ela aumenta mais ainda. Ela vem sobrando. Ela sobra. É? Então, olha, bem importante o que você falou. Então, se eu pequei sem saber, pequei. Isso. Agora, eu pequei sabendo... É maior ainda o pecado. Pequei mais. Uhum. Mas a graça é maior que tudo isso. É. A graça é maior. Sim. E o pecado maior. Exatamente. E aí, a graça é maior por quê? Porque Cristo me garantiu a salvação por meio dos seus méritos, que são muito maiores do que os meus. Acabou. Porque não é por mérito. Exatamente. Parte daí a ideia. Exatamente. Não é pelo meu mérito. Pelo meu mérito. Pelo mérito dele, Cristo. É o mérito dele. E o mérito dele é muito maior que o meu. Sim. Certo? Ele já fez para superabundar. Ele fez uma vez por todas. De uma vez por todas. Inclusive é o que diz aqui no capítulo 5 anteriormente, que a gente não vai ler por falta de tempo. Mas é disso que ele está falando. Uhum. Certo? No verso 6 ele fala assim, então o que diremos em vista disso? O que diremos, pois? O que vamos dizer? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, olha só o que ele está falando aqui. Se a gente falou, se eu pequei e a graça é maior que o meu pecado, então é melhor que eu permaneça no pecado para eu ter essa graça. A graça do perdão. Sempre vai vir mais graça. Eu quero perdão. E para Deus ficar me perdoando, eu vou ficar sempre pecando. Isso, o mérito é dele mesmo. Deus fica até melhor, mais bonito ainda. Sabe que esse é um dos confrontos psicológicos, cognitivos, culturais para entender a graça. Exatamente. Porque você fala assim, mas se eu falar que a graça é assim, que Deus ama todas as pessoas iguais, que Deus... Que Ele perdoa tudo. Ele perdoa, então aí todo mundo vai ficar pecando mesmo. É, exatamente. Exatamente isso. Não é isso? O que está acontecendo aqui é que Paulo está enfrentando nosso questionamento, nossa argumentação cognitiva para a graça. E ele começa trazendo para a gente a pergunta que a gente faz naturalmente. Então se a graça é tão maravilhosa assim, se a graça perdoa tudo, então eu posso fazer o que eu quiser que a graça vai me perdoar. Então eu posso viver pecando. Eu vou pecar, porque daí a graça vem comigo. Isso. Quanto mais eu pecar, tanto faz para Deus. Porque a graça é muito maior. O maior pecado, a graça fica maior ainda. Você sabe que Paulo está falando isso porque ele disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a declaração já está feita, tá? Parece que a equação de Paulo é assim, quanto mais pecado, mais bênção da graça. Isso, exatamente. Só que só é importante a gente frisar o seguinte, a frase, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, é absoluta. Ela já está declarada e ela é absoluta. Okay. Então esse questionamento que ele está levantando agora é só para a gente poder entender, ele não vai desfazer o que ele acabou de falar. Ok, sim. Certo? Ele vai explicar. Ele só vai explicar, e ele vai trabalhar em cima da nossa lógica, do jeito que a gente usa para pensar. Inclusive esse é o maior argumento que a gente ouve por aí, Júnior, de pessoas, principalmente pessoas que trabalham no lado do perfeccionismo. Né? Ok. Que trabalham a ideia de que vão ser perfeitos e que etc e tal. A gente vai falar mais disso. Só perfeito aqui é parar de pecar. Isso. Não ter mais pecado.
perfeito é parar de pecar nesse caso. Então eles vão fazer a seguinte acusação. Ah, lá vem vocês aí dizer que pode ficar pecando. Na verdade é que vocês não querem parar de pecar. Essa acusaçãozinha é a que a gente ouve normalmente. Isso. E é exatamente isso que Paulo está endereçando. É essa a lógica. Ele está falando disso aqui. Exatamente. Então ele fala assim, ó, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele responde aí. Nós estamos há 10 minutos ainda no verso 1, Júnior. Foi. Vamos pro 2. O que ele fala? Ele responde com exclamação. De modo nenhum. De modo nenhum. É não. Não é disso que eu estou falando. Com ênfase. Com ênfase. Não é? Ele não falou assim, não. Não, que isso? Ah, não. Acho que não. Não foi assim que ele falou. Não. Existem duas cidades. Na primeira cidade, as pessoas são extremamente pobres, o trabalho delas mal dá para elas comprar um pedaço de pão. Elas brigam o tempo todo, matam umas às outras por causa de um pedacinho de pão, enfim. É um lugar terrível de se viver, onde cada um só pensa em si mesmo. E no segundo lugar, tudo é maravilhoso. Quem tem mais dá o que tem, divide, compartilha, todo mundo se ama, se ajuda, vive uns pelos outros. Só que para quem tá na primeira cidade se mudar para a segunda cidade, não tem como, porque o preço é muito caro e não dá nem para você receber dinheiro suficiente para comprar um pedaço de pão, quanto mais se mudar. Mas um dia o prefeito da cidade 2 aponta para você e fala assim: eu vou pagar o preço necessário para você se mudar para outra cidade e viver lá. E aí você se muda para lá e recebe o título de cidadão daquela nova cidade. Mas aí um belo dia você diz assim: não quero mais viver aqui, vou voltar para a primeira cidade, vou viver lá mendigando por um pedaço de pão, brigando com todo mundo pela minha própria sobrevivência, ganhando mal, enfim. E é justamente esse o ponto de Paulo. Uma vez que fomos libertos daquele pecado que nos mata, por que então, agora que estamos vivos em Cristo, vamos nos submeter novamente àquela situação de morte? Não faz sentido, correto? Não. É de modo nenhum. Vocês estão entendendo tudo errado se vocês estão achando isso aí. Não tô falando disso. Não estou falando disso. Não estou falando de abusar da graça. Não se trata de abusar da graça de Deus. Se trata de entender que quanto maior o nosso pecado, Deus fez provisão para nos salvar deste pecado. Agora, isso não me dá o direito de abusar da graça. Por isso, a ênfase do de modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Mas vamos continuar lendo aqui, porque esse capítulo é revelador. Ele diz assim: como viveremos ainda no pecado nós o que para ele morremos? E aqui está a confusão que esse texto pode causar na cabeça de tanta gente, porque a gente escolheu começar por aqui. Porque o texto fala assim: como que a gente vai continuar pecando, vivendo o pecado, se a gente já morreu pro pecado? E se eu morri pro pecado, eu entendo que eu parei de pecar. Isso, aí que tá o problema. Aí quando a gente vê morri pro pecado, alguém pode falar assim: ai, tá vendo? Não pequei mais. Não peco mais, porque eu já morri pro pecado. Ok. Certo? Certo. Errado. Porque se você continuar lendo, lembrando que a técnica para você, o princípio para você entender a Bíblia, você lê como, Júnior? Lê em volta. Em volta. Então você tem que ler o que estava antes, a gente acabou de fazer, e continuar lendo até o final para ver o que tem depois. E você vai entender nos próximos versos que Paulo deixa bem claro que aquele que se batizou, aquele que entrou no reino de Deus, ele não está livre do pecado. Não está livre do pecado num sentido. No outro ele está. Ah, é? É. Opa! Então, olha só, num sentido não morreu, mas no outro morreu. Num sentido não está livre, mas no outro está livre. Se você não entender esses dois lados aqui, você vai se perder nisso tudo. Então, vamos ler o que está escrito aqui. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui ele está dando a lógica para a morte do pecado. Ele está explicando a frase anterior. Então, você quer entender como que a gente morreu para o pecado? A gente morreu quando a gente foi morto junto com Cristo. Quando a gente é batizado... Cristo pagou o preço lá. Quando a gente é batizado, a gente simbolicamente morre a morte que Jesus morreu. Eu paro de pecar? Não. Eu morro a morte que Jesus morreu. O que quer dizer a morte que Jesus morreu? O salário do pecado é o quê? A morte. A morte. Então eu tenho que morrer, certo? Sim. Eu pequei, eu sou pecador. Você é pecador. Você é pecador. A gente pecou. A gente tem que morrer. Só que Jesus morreu no nosso lugar. Então a dívida que a gente tem com Deus foi paga por Jesus. Já entendi. Então não é assim, a morte pro pecado, eu me batizei agora, vou parar de pecar.
Na verdade é que na hora que eu me batizo, a morte de Cristo passa a ser a minha morte. Isso. Simbolicamente. Vamos colocar bem simplinho pra gente entender. Você tem uma conta na padaria do seu João, Uma padaria. certo? Você está devendo na padaria do seu João. Ok. Você está devendo lá R$20 na padaria. R$20. R$20, muito pão que você pegou durante Foi. aí uma semana. R$20 de pão. Nem é muito pão, né? Não, é 2 pacotinhos de 10 pãezinhos. Muito bem, você está devendo R$20 na padaria do seu João. Só que aí você não consegue mais pagar porque você perdeu o seu emprego, você tá ruim e o seu João está te cobrando. Não tenho R$20. Não tem. Aí eu vou lá e pago os seus R$20. Você é outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Eu falo assim, Você ó... é meu amigo. Sou seu amigo. Sou seu amigo. O que o Júnior está devendo aí? Que, inclusive, essa parte é verdade. Essa é verdade. Sim. Aí eu falo assim, o que o Júnior está devendo? Está devendo R$20. Aí eu pego uma nota de R$20 e entrego para ele. Falo, tá aqui o pagamento do Júnior. Eu tô em casa, não tô nem Aí, vendo. você nem tá sabendo. Aí o seu João vai pegar o seu nome e vai fazer o quê? Vai tirar da listinha de devedores Vai dele. tirar da listinha. Tirou da listinha, vai pagar. O Júnior não deve mais os R$20 de Então eu pão. morri a morte que você morreu. Eu que gastei, saiu do meu bolso, mas eu paguei a Você sua que fez dívida. o sacrifício. Eu fiz o sacrifício, mas você ficou com a dívida Tô em limpa. casa. Você ficou com a dívida limpa. Se você voltar lá na Posso padaria agora? do seu João... Cair na lama da dívida de novo? Não pode. Não pode cair na lâmpada da dívida de Não novo. posso, eu tenho que ficar agradecido e falar, que legal! Que legal. Então, Obrigado, Diego. isso. Aí agora você vai lá na padaria do seu João e como é que tá o seu nome na padaria do seu João? Tá limpo. Tá limpo, tá limpo. Então não tem mais a dívida lá escrita no papel. Mas a dívida existia. Existia. Era real. Real, teve que ser paga. Teve que ser paga. Agora eu pergunto pra você que tá me assistindo, gente. Agora, só porque eu paguei a dívida do Júnior, o Júnior pode ir lá comprar o dobro de pão e ficar sem pagar de novo? É porque você vai pagar pra mim. Eu vou pagar. Agora eu vou comprar, porque o Diego paga. Faz sentido essa conversa? Pode ter até algumas pessoas na Terra que façam isso mesmo, porque deve ter gente sem noção por aí, né? Mas não faz sentido. Ele sabe que está fazendo errado se ele resolver fazer isso de novo. Claro. Da mesma maneira que alguém que é salvo pela graça não quer viver pecando. Mas o fato também de que pode ser que lá na frente o Júnior compre pão de novo e de novo ele não tenha condição de pagar, pode ser que aconteça de novo. A vantagem é que, diferente de mim, Júnior, Jesus não cansa de ir lá e pagar de Pagar novo a a dívida. conta. É, exatamente. Só que agora Deus vai olhar o motivo. E quanto mais ele vai lá e paga a minha dívida, menos eu quero me endividar de novo. É, porque eu não quero. Eu me não quero endividei, mais não, passar não por quero isso. me endividar, porque eu não quero que o Diego vá lá. Isso. Então, só para você entender agora, Pagar pra mim. Vamos transportar essa questão da padaria agora, trazer para o Senhor aqui, para Cristo. Quando Cristo morre no nosso lugar, e a partir do momento que a gente se batiza, a gente aceita esse sacrifício, não tem mais o nome com a dívida lá em cima. Cancelou. Cancelou. Exatamente. Cancelou. Então morreu para o pecado. Porque a dívida do pecado é a morte. Já morreram por você? Já morreram você por mim. não vai morrer mais. Pagaram a dívida. Você não pode mais morrer. Porque você tem a sua dívida paga. Não é justo que se pague a mesma dívida duas vezes. Então, se Jesus já pagou a dívida do Júnior e a minha, não é justo que eu passe pela morte, visto que ele já morreu por mim. Só que a dívida de que nós estamos falando aqui, a dívida do pecado, qual é o preço dela? A morte. A morte. Então, se eu olhar e falar assim, eu vou parar de pecar para eu mesmo pagar o preço. Parar de pecar não paga o preço. Não paga. O que paga o preço é a morte. É a morte. É a morte. E se eu pagar com a morte, não sobra troco para salvação. Só troco para viver. É, não tem troco. Não tem troco. É aí que tá. Então a salvação é da morte. É. Então nenhum ser humano pode pagar o preço do pecado. Isso. Não, é uma blasfêmia você achar que você consegue pagar o preço do pecado. Sim. Porque é a morte. Não dá. No caso aqui era R$20. É. Eu poderia pagar. Mas quando você traz para Cristo, o preço é a morte. Então, se eu for pagar, tem que morrer. Morte eterna. Sim. Morte eterna. Acabou. Então, como é que eu vou pagar isso aí? Não tem como eu pagar. É muito alto o preço. É impagável. Aí veio um Deus, Cristo, que me dá e paga isso. Sim. Como é que ele pagou? Morrendo por mim. Com a morte. Então, quando o texto fala assim,
como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para ele, ele está falando do rompimento com o pecado, com a dívida. Não quero mais me endividar. Não quero mais me endividar. Eu rompi com isso. E eu já morri, inclusive, em Cristo Jesus. Em Cristo. Então, se eu já morri em Cristo Jesus, eu não quero mais voltar para esse negócio. Eu rompi com ele, eu não gosto mais dele, eu não quero mais ele. Eu agora sou de outro. Eu morri para isso. E se o pecado me procurar, ele não vai me achar na lista. Porque eu não estou mais na lista. Sim, claro. Porque meu nome foi tirado da lista Olha que alegria. por aquele que pagou a minha conta. Uhum. Certo? Claro que eu estou entendendo. Então começamos a São entender. as boas novas. É alegria, gente. Evangelho é boas novas porque é a notícia boa. As boas novas. Tem que ser uma boa notícia. E essa é a boa notícia. Pagaram por mim. Excelente notícia. Cheguei na padaria São João e ele me atendeu bem. Foi. Não está mais me cobrando. Tudo certo. Não Que está cobra resolvido. Deus não me cobra mais porque o seu filho pagou pelo meu pecado. Olha aí. Aí, vamos continuar lendo para a gente continuar entendendo? Verso 4. Fomos, pois, sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não quero mais dívida. Não quero mais dívida. Não quero mais viver nesse negócio. Por isso que ele pagou. Rompi. Certo? Morri para essa vida antiga de devedor de padaria de São João. Sim. Certo? Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então ele está falando assim, a garantia de que ele morreu e a garantia de que ele ressuscitou é a garantia de que vai acontecer a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente morre para o pecado, a gente morre para a nossa antiga vida, ele vai nos ressuscitar para uma nova vida. Verso 7. Desculpa, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado... Ou seja, eu saio para uma nova vida, a ressurreição. Isso. Eu não sou a mesma pessoa. Isso. Exatamente. Não é? É disso que ele está falando. É disso que ele está falando. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Opa, então, detalhe importante. Ele está relacionando o nosso corpo, a nossa carne, com a escravidão do pecado. Sim. Então, este corpo aqui está me escravizando ao pecado. Eu sou escravo do pecado. Eu sou escravo do pecado. Está na carne. Não sai. Não sai. Ninguém ensina, eu já falei isso várias vezes, ninguém ensina ninguém a mentir, a gente aprende sozinho, a gente aprende a agredir os outros sozinho, a gente quer ser violento sozinho, ninguém ensina essas coisas pra gente. É sozinho que vem, está na nossa carne, coisa ruim. Nós somos escravos, a gente não faz porque quer. Certo? Alguém me ofendeu, eu automaticamente de volta ofendo de volta. Continua na minha carne, mesmo depois que eu aceitei o pagamento. Exatamente, porque Mesmo depois do batismo. a ressurreição do corpo é a garantia de que esse corpo aqui vai ser jogado fora porque ele está estragado. Só lá na frente. Exatamente. Então, verso 7. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Que a gente acabou de explicar isso aqui. Acabou, é já isso. morreu? Já pagou. Já pagou. A gente morreu? Sim ou Em não? Cristo, sim. Sim. Está dizendo que morreu em Cristo. Morremos como? Morremos em Cristo. Em Cristo. Então, se a gente já morreu, a gente já pagou. Pagou. Então eu não vivo desesperado porque eu sou um perdido. Por isso que a gente não se chama perdido. Por isso que a gente não se acha perdido. E nem deve se achar e nem viver. Porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. Sim. Foi pago. Foi pago. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Uma nova vida. Sempre te chamando para uma nova vida. Sempre chamando, Não exatamente. vou pecar. Não estou falando que é para pecar. Isso. De modo nenhum, né? De modo nenhum. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu gosto do considerai-vos. Essa é a palavra mais legal que tem aqui. Considerai-vos. Considerai-vos. Ele está falando assim, vocês não estão mortos para o pecado, porque a carne ainda está aí. Vocês são pecadores ainda. Vocês são escravos do pecado ainda. Você veio para Cristo, mas é pecador. Sim, você veio para Cristo, mas é pecador. Só vai deixar de ser na glorificação, Quando o seu corpo for trocado. na volta de Jesus. Exatamente. Por enquanto, não. Você é pecador. Exatamente. Porém, considerai-vos. não vivam assim. Não vivam tristinhos por causa desse pecado que está em vocês. Considerai-vos. Vocês não são, mas considerai-vos. Porque eu paguei já a dívida.
considerem, porque a dívida já está paga. Então vocês não vivem como se estivessem indo para a morte por causa do pecado. Vivam como quem está indo para a vida em Deus. Feliz. Em Cristo Jesus. Que maravilha. Então, a gente tem que viver essa vida. Quem vive sob a graça não vive desesperado, não vive triste, não vive achando que vai para o inferno. Quem vive sobre a graça, Júnior, entendeu que nós fomos salvos por Cristo Jesus e que a morte dele nos livra da morte final. Então eu não vivo aqui como quem está escravo. Eu vivo como alguém que foi liberto. Embora, na prática, na carne, eu continuo pecador. Eu ainda sou um vacilão. Sim. Certo? Certo. Mas na vida, a minha consideração, o jeito que eu vivo como quem foi liberto do pecado. Eu vivo como quem está livre, porque a minha dívida foi paga por Cristo Jesus. A gente só chegou no verso 11. Chegamos no verso 11. É. Mas o relógio é implacável conosco. O relógio é implacável. É implacável. Aqui na nossa orelha tem uma pessoa falando que... Tem. Que o tempo está acabando. Está acabando. Então, a gente vai terminar nessa nota, para continuar na semana que vem, ainda em Romanos capítulo 6, para você entender um pouco mais sobre como isso se relaciona na nossa vida prática. A primeira coisa que você tem que saber aqui agora, e viver a partir dessa crença fundamental, de que Cristo leva embora a nossa dívida, leva embora o nosso pecado com a sua morte na cruz. Nós não queremos que ninguém, porque nós não queremos ser abusadores da graça de Cristo Jesus. A gente quer viver uma nova vida, diferente da que a gente sempre viveu, diferente daquela vida que vivia se endividando. Mas, nesse momento, o que nos importa é saber de uma coisa. O nosso pecado, a nossa morte, foi pregada na cruz do Calvário. Portanto, considerai-vos. Considerai-vos. Vivos em Cristo Jesus. É um exercício esse considerai-vos, né? É um exercício. Sozinho, assim, considere. Naturalmente eu não sou. Eu sei que eu não sou, eu nem me sinto assim. É por isso que Paulo gasta sua tinta para dizer: considerai-vos vivos em Cristo Jesus. Paulo expõe a boa notícia do Evangelho de que, quanto maior for o pecado do ser humano, maior será a graça salvadora de Cristo Jesus. Mas antes que seus leitores pudessem achar que, por causa disso, devem viver em pecado da mesma forma que antes, ele dá o próximo passo lógico. Se a graça me salva do pecado que irá me matar, por que voltar para ele? Pela morte de Cristo, me considero morto para o pecado, mas vivo em Jesus.